Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero dizer para os irmãos que nós estamos aqui com tremor e com o temor de Deus. Amém? A nossa responsabilidade de estar aqui nessa tribuna, meus irmãos, ela é muito grande. Estamos diante de um Deus que é todo-poderoso. E louvado seja o seu nome, porque nós já louvamos, já cantamos, já exaltamos a esse Deus, e agora nós vamos ouvir uma porção da sua palavra para os nossos corações. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 12, o verso 3 a 8. Convido a igreja a se colocar de pé mais uma vez, para lermos a palavra do Senhor. João, capítulo 12. Estaremos lendo do verso 3 ao verso 8. Diz assim a boa palavra do Senhor. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixa, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Podeis assentar, meus irmãos. Maria, com unguento, unge os pés de Jesus. É comum ouvirmos a seguinte expressão: eu adoro isso. Você já viu isso? Alguma coisa que alguém gosta muito, não é verdade? E é comum nós ouvirmos: eu adoro isso. E isso se fala quando você gosta muito de uma coisa, você usa essa expressão: eu adoro muito isso. Mas o que realmente significa adorar? O que é realmente na palavra adorar? E eu fui ver no dicionário que o dicionário define a adoração como um amor extremo, excessivo, um amor extremado, um amor em excesso, fazendo com que a pessoa que faz isso seja levada a prestar um culto a uma divindade. E isso, meus irmãos, eu creio que é algo muito sério, adorar. Porque nós, seres humanos, nós fomos criados por Deus e nós temos algo dentro de nós que nos leva a adorar. Nós adoramos, temos uma necessidade de adorar, porque temos algo em nós que nos leva a adorar. Afinal, nós fomos criados por Deus para adorá-lo. O ser humano foi criado para adorar o Deus. E quando um homem, uma mulher, não direciona essa adoração ao Deus do céu, ao Deus criador de todas as coisas, ele vai criar algo para substituir esse Deus criador de todas as coisas. Ele vai criar deuses com letras minúsculas, Deus
inventado, imaginado pelo homem, e esses deuses se tornam ídolos, ídolos feitos de madeira, ídolos feitos de lata, ídolos feitos de gesso e tantas outras matérias para adorar. E mais, ele pode também criar não só esses ídolos de coisas que não podem fazer nada, mas ele também pode criar não é bem a palavra, ele também pode adorar pessoas. Eles podem fazer, por exemplo, uma filha pode fazer da sua mãe o seu ídolo, adorar a mãe, adorar o pai, adorar o filho, adorar o namorado, adorar a namorada, adorar tantas coisas, adorar um cantor. Quantas vezes vemos na televisão, eu adoro o cantor tal, eu adoro o conjunto tal, eu adoro o jogador tal, ele é meu ídolo. E outra coisa também que a pessoa pode fazer de seu Deus, do seu ídolo, o seu trabalho, o seu emprego, tantas outras coisas, adorar o dinheiro, né? Algumas vezes já ouvi alguém que falou para mim assim, fui falar de Jesus para alguém, falar de Deus, e essa pessoa meteu a mão no bolso e falou: meu filho, o meu Deus é aqui, está no meu bolso, é o dinheiro. É o dinheiro é o meu Deus, é Ele que me dá tudo. Há alguns anos atrás, eu fui trabalhar em um lugar, há muitos anos, quando eu tinha 18 anos, estava para mim alistar no quartel, e aquele período em que o jovem naquela época, ele se alistava e ninguém dava emprego por ele, porque ele estava na base de 18 anos, e eu fui trabalhar então em uma loja como office boy, fazer entrega lá no Rio, lá no Flamengo. E ali tinha um homem, português, seu nome é seu Joaquim. Aquele homem, ele se dizia ateu, ele dizia que o Deus dele era o dinheiro. E aquele homem, meus irmãos, ele pegava no trabalho 7 horas da manhã, a hora que eu pegava também lá embaixo no Flamengo. E eu trabalhava de 7 às 5. E quando eu chegava ali por volta de 6h30, 15 para as 7, pegava o Japeri aqui 4h30, na estação de Nova Iguaçu, saía de casa 4 horas da manhã, e pegava o trem de 4h30, chegava na central por volta de 6 e pouca, e 15 para as 7, mais ou menos, eu estava lá na porta da loja, o seu Joaquim já estava com a porta da loja aberta. E eu saía 5 horas, e aquele homem continuava ali, ele só saía quando fechava a loja 9 horas da noite. E a loja funcionava de domingo a domingo. Eu tinha uma folga fictícia no dia da semana, e ele me pagava o dia em dinheiro para mim não folgar. A minha folga era o dia que a loja fechava mais cedo, fechava 1 hora, nós lavávamos a loja, quando era 2, 3 horas nós saíamos, e eu vinha para Nova Iguaçu, e aquele homem ainda ficava lá contando o dinheiro. O Deus daquele homem, eu não sei se era o dinheiro ou era o trabalho. E aquele homem, meus irmãos, ele morava aqui em Nova Iguaçu, ele morava na estrada do Ambaí, aqui atrás. Aquele homem, ele não parava, irmãos. A vida dele era trabalhar e dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Sabe o que aconteceu com ele? Um dia ele morreu. Ele morreu. E o que adiantou tanto trabalho? O que adiantou ele ganhar tanto dinheiro? Ficou aí. Não tinha filho,
não tinha ninguém. O seu Deus era o dinheiro, era o trabalho. Irmãos, o que adoramos define o nosso estilo de vida. O que ou quem adoramos define o nosso estilo, o nosso jeito de viver. E no texto que nós acabamos de ler, de João 12, do 3 ao 8, vemos o exemplo de Maria. Maria que fez de Jesus o alvo da sua adoração. Mas por que, pastor, Maria fez de Jesus o alvo da sua adoração? Primeiro, porque ela fez de Jesus a sua adoração, porque Jesus transformou a sua vida. Jesus mudou o seu estilo de vida. Jesus deu vida a alguém que vivia uma vida de tristeza, de amargura, de dor. Jesus transformou a vida daquela mulher. Jesus transformou a vida não só dela, mas também da sua família. E Jesus ressuscitou o seu irmão Lázaro, que havia morrido, estava morto há 4 dias. Jesus tirou o seu irmão de dentro da sepultura. Por isso, Maria, meus irmãos, ela fez de Jesus o seu alvo da sua adoração. Por isso, ela deu ao Senhor aquilo que ela tinha de melhor. O tesouro mais precioso que eu creio que ela tinha nas suas mãos, ela deu ao Senhor. Ela lhe deu o melhor. Ela priorizou a Jesus na sua vida. Embora fosse necessário ajudar os pobres, Maria compreendeu que precisava dedicar aquilo que ela tinha, o seu tempo, a sua exclusividade a Deus. Ela deu o melhor para o seu Deus. E Maria sentia alegria, ela sentia prazer em investir o seu tempo, em investir o seu serviço, investir o seu dinheiro, o seu tesouro, o seu coração, naquilo que agradava ao Senhor. Maria, ao derramar aquele vaso de perfume, ela ultrapassou a barreira do tradicionalismo religioso, pois fazer aquilo, uma mulher fazer aquilo naquela época, ninguém tinha feito. Ainda mais com as críticas que o discípulo de Jesus, Judas, fez a ela, mas ela não se importou com isso. E a pergunta que fica para nós nesse momento é: o que tem sido o nosso alvo da nossa adoração? O que estamos amando? O que estamos adorando? O que estamos dando prioridade em nossas vidas? Qual tem sido a prioridade nossa, meus irmãos? Isso realmente vale o nosso amor? Isso vale realmente a adoração? Isso tem valido o esforço que temos feito? Meus irmãos, a única coisa que realmente é digna de nós adorarmos, a única coisa que é digna de nós nos ajoelharmos
como fizemos aqui nesta manhã, no culto matutino desta manhã, 7h da manhã. A única coisa que pode nos levar a nos ajoelharmos e clamarmos e chorarmos e pedirmos e nos humilharmos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nada mais, irmãos, pode nos levar a adorarmos nada a não ser a Jesus. Por isso, precisamos priorizar. Precisamos colocar em primeiro lugar Jesus em nossas vidas. Precisamos investir o nosso tempo. Precisamos investir os nossos recursos na sua obra. Fazer aquilo que agrada a esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. E quando nós pensamos em priorizar, dar o melhor para nós, para o nosso Deus, eu me lembro de Davi. Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, há um texto que Davi, ele expressa realmente aquilo que passa no seu coração. E ele diz: por que não oferecerei ao Senhor, ao meu Deus, sacrifício que não me custe nada? Davi queria cultuar a Deus. Davi queria adorar a Deus. E ele precisava criar um altar, fazer um altar a este Deus. E ele estava em uma região, e ele então encontrou um lugar, e aquela terra não era dele, e ele mandou um mensageiro, aquele dono daquela terra, dizendo que Davi queria aquela terra para prestar um culto a Deus, criar um altar a Deus. E quando aquele mensageiro chegou naquele homem, dono daquela eira, e falou para aquele homem que Davi, o rei Davi, queria fazer aquele altar ali, aquele homem falou: não vou vender nada por Davi, não. Diga a ele que eu dou tudo a ele. Eu dou a terra, eu dou a madeira para o holocausto, eu dou os animais para serem feitos sacrifício. E aquele homem, então, mensageiro, volta a Davi e fala: ó, Davi, o moço lá falou que você não precisa pagar nada. É tudo teu. É de graça, é 0,800. E Davi então diz: não, eu nunca vou oferecer ao meu Deus, eu nunca vou fazer um sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. E Davi então pegou o dinheiro, mandou ele cobrar, e Davi comprou aquela terra, Davi comprou a lenha, Davi comprou os animais e prestou aquele culto ao seu Deus. O sacrifício, meus irmãos, a oferta que estamos trazendo ao altar do Senhor, tem nos custado alguma coisa? Aquilo que você tem oferecido ao Senhor tem te custado alguma coisa? Ou estamos dando migalha ao Senhor? Estamos dando aquilo que não é sacrifício, não nos custa nada? Será que o Senhor tem se agradado do nosso sacrifício? Será que estamos dando o tempo necessário para fazermos a obra do Senhor? Ou estamos dando migalha do nosso tempo para a obra do Senhor? Quantos poderiam estar aqui nos bancos, sentados na igreja, louvando, bendizendo o nome do Senhor? E aonde estão nesse momento, meus irmãos? Ouvimos aqui na introdução que o rei está o quê? Voltando. O rei está voltando. A igreja está aqui. E você está lá. Será que o Senhor,
Se o Senhor da igreja voltasse hoje, será que você que está em casa, você subiria com o Senhor? Isso é um problema que você que está em casa tem que prestar conta a Deus. O que temos oferecido ao Senhor? James Cooper, no seu livro O Último dos Moicanos, ele criou um personagem chamado Davi Cummit. Davi Cummit era um cristão fervoroso, um cristão devoto, que ele se alegrava em colocar música nos salmos. Ele tinha prazer em musicar os salmos da Bíblia, e por onde ele andava, ele cantava os salmos. Para aquele homem, Davi, aquele personagem de James Cooper, para aquele homem não havia tempo ruim. Ele cantava tanto quando estava bem e quando também estava mal. Ele louvava o Senhor com os salmos quando estava em momento de tribulações e quando estava em momento de bonança em sua vida. Em momento de tempestade, em momento de bonança, aquele personagem ele estava sempre louvando a Deus. Ele acreditava que todo o tempo era tempo de louvar e bendizer o Senhor. Para ele não tinha crise que pudesse impedir ele de louvar ao Senhor. E assim aquele personagem viveu naquele livro, louvando e bendizendo ao seu Deus. Porém, todavia, a Bíblia também nos fala de um outro Davi. Só que esse Davi da Bíblia, ele não é um personagem fictício, mas esse Davi da Bíblia, ele foi um homem de carne e osso, como nós somos. Ele tinha experiências, tanto boas como ruins. Ele passava por dificuldade e passava por momentos alegres, mas ele amava a Deus acima de todas as coisas, e ele louvava a Deus, e ele escrevia os salmos, e ele bendizia sempre o nome do Senhor em sua vida. O rei Davi, por exemplo, ele enfrentou, como sabemos, o gigante Golias, um homem temido pelo exército de Israel. Ninguém do exército se levantava para enfrentar aquele gigante, mas ele, pela sua experiência que ele tinha com o Deus do céu, com o Deus que ele servia, ele se levantou e com apenas uma pedra na sua funda, ele colocou aquele gigante no chão e o matou. Esse mesmo Davi, ele enfrentou um homicida, o rei Saul, um homem que queria matá-lo, destruir a sua vida. E ele, por temor a Deus, ele teve a oportunidade de matar este homem que queria matá-lo, mas ele, por temor a Deus, ele não matou, não tirou a vida daquele homicida, mas ele preferiu colocar essa situação nas mãos de Deus, e Deus o livrou da mão de Saul. Esse mesmo Davi, ele ficou à frente da grande nação de Israel daquela época, com milhares e milhares de soldados à sua disposição, um povo em que ele liderou, um povo que o respeitou.
Mas em todas essas situações, em todos esses momentos que Davi passou, no entanto, Davi, ele achou tempo para escrever, achou tempo para louvar e bendizer ao Senhor com hinos, exaltando a sabedoria e o cuidado do seu Deus soberano. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso quando nós vemos Davi, um rei, com tantos atributos, com tantas coisas para fazer, um rei que andava no meio do deserto com um bando de homens fugindo do seu rei Saul. Davi achou tempo para separar, para escrever grandes parte dos salmos que existem no livro de Salmo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Davi escreveu, por exemplo, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. No Salmo 103, verso 19, Davi entendeu que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, podemos adorar e engrandecer a Deus por seus cuidados para conosco, meus irmãos. Jesus, o nosso Deus, Ele está no controle de nossas vidas, Ele está no controle de tudo que temos. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Meu irmão, finalizando essa breve mensagem, qual a sua situação hoje? Você está vivendo qual situação hoje? Um momento de bênção? Um momento de alegria? Um momento de euforia pelo que você tem tido do Senhor? Ou você está vivendo um momento de provações, um momento de dificuldade? Em qual momento? Bênção ou provações? Davi viveu momentos de bênçãos e momentos de provações. Mas uma coisa nós aprendemos: que em qualquer desses dois momentos que Davi viveu, Davi, ele cantava, ele louvava, ele bendizia o seu Deus. E meu irmão, que exemplo para nós. Eu não sei qual o momento que você está vivendo hoje, mas a palavra para nós nesta noite é: independente daquilo que estamos passando hoje, se é momentos de sorriso ou de choro, devemos bendizer o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque se nós somos servos do Deus Altíssimo, se nós somos do Senhor, nós temos que ter em nosso coração a esperança, a certeza, a fé de que tudo isso de ruim que estamos passando vai passar. Amém? Vai passar. E como os ouvimos aqui, vamos cantar lá do outro lado o hino da vitória. Por isso, meu irmão, não cesse de adorar ao Senhor, porque Ele merece todo o nosso louvor e adoração. Lembre-se sempre do exemplo de Davi. Lembre-se do exemplo de Maria, aquela
que deu aquilo que de mais precioso ela tinha na sua casa em termos de material. Aquele vaso de perfume valia muito dinheiro. E ela, para demonstrar a Jesus a gratidão pelo que Jesus fez na sua vida, a gratidão pelo que Jesus fez para com o seu irmão, para com a sua família. Afinal de contas, seu irmão tinha morrido, tinha sido sepultado, já cheirava mal, já fazia 4 dias que estava na sepultura. Em gratidão ao que Jesus fez por ela, ela derramou aquele vaso de unguento nos pés de Jesus. E de uma forma humilde, de uma forma que muitos que estavam ali naquele local não conseguiram entender, não conseguiram compreender o que ela estava fazendo. Ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Meus irmãos, há coisa em nossas vidas, há momento em nossas vidas de adoração, que muitas vezes ninguém entende, ninguém compreende esse momento nosso para com o Senhor. Foi o caso de Maria ali. Mas o Senhor, Ele entende a nossa adoração. Ele entende o momento, Ele entende o que se passa no nosso coração, Ele compreende aquilo que vai aqui dentro, coisas que ninguém pode entender, talvez nem a nossa esposa, nem nossos filhos, nem o marido, nem a mãe, nem ninguém pode compreender, mas o Senhor Jesus, o nosso Salvador, aquele que vive aqui, Ele entende, Ele aceita o nosso sacrifício. Que exemplo para nós. Por isso, meu irmão, vamos adorar ao Senhor. Não troque o Senhor por nada neste mundo. Priorize aquele que na cruz do Calvário entregou a sua vida por nós. Só Ele merece a nossa adoração. Só Ele merece o nosso louvor. Só Ele merece o nosso melhor. Amém? E se hoje aqui nesta noite alguém que ainda não tem Jesus como Salvador, se hoje alguém aqui ou você que está nos assistindo, você ainda não priorizou Jesus na sua vida, abre o teu coração. Abre o teu coração. Coloque aquilo que você adora de lado. Coloque aquilo que você tem priorizado fora do teu caminho e levante um altar a esse Deus maravilhoso. Há 2000 anos atrás, Ele subiu no altar lá no Gólgota. E ali na cruz do Calvário, não foi por acaso que Ele morreu com os braços abertos naquela cruz. E ali Ele ofereceu a salvação a toda a humanidade. E ali Ele falou para o seu Pai em relação àqueles que o estavam crucificando: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você que tenha um ídolo na tua vida,
Não sei se é dinheiro, se é a tua casa, se é o seu trabalho, se é o seu namorado, o seu marido. Eu não sei qual é o seu ídolo, aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, tem tomado o lugar de Jesus na sua vida. Mas hoje Ele diz para você: venha a mim. Venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, desanimado deste mundo. E eu, Jesus, eu vou te aliviar. Eu vou mostrar para você que eu te amo. E eu vou cuidar da sua alma. Eu vou cuidar do seu espírito. Eu vou cuidar do teu corpo. E vou te dar uma vida. E vida em abundância. Eis que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já chegou na terra. E você pode fazer parte do reino de Deus. Você pode, a partir de hoje, se você entregar a sua vida a Jesus, experimentar a soberania do Rei Jesus na sua vida. E Ele vai cuidar de você, porque além de Ele ser Rei, Ele é o bom pastor. E o bom pastor é aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Você não quer fazer parte do rebanho do Senhor? Você não quer, a partir de hoje, pertencer ao rebanho do Senhor Jesus Cristo? Só depende de você entregar a tua vida para Jesus e experimentar aquilo que a maioria que está aqui tem experimentado. Andávamos perdidos, andávamos desgarrados, como ovelha que não tem pastor. Caminhávamos para o matadouro, não tinha escapatória para nós, estávamos perdidos. Mas o Senhor, Ele guardou lá no seu aprisco as 99 ovelhas. E foi atrás de você. Ele está à tua procura. E Ele não vai desistir de você enquanto você não voltar para o aprisco do Senhor. Volta para Jesus. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volta para Jesus enquanto é tempo. Entrega a tua vida para Jesus. Coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida. E você vai experimentar o que é ser uma ovelha de Jesus. Uma ovelha lavada e remida no sangue de Jesus. Jesus quer tirar de você toda a sujeira que está na sua lã, todo pecado que por mais que você tente tirar, você não consegue, porque está dentro da sua, está aqui, ó. Somente o sangue de Jesus pode tirar essa sujeira. O sangue de Jesus Cristo, a Bíblia fala, está escrito, nos purifica de toda sujeira e de todo pecado. Entrega a tua vida para Jesus hoje. E você que está longe do caminho do Senhor, volta enquanto é tempo. Aproveita esta oportunidade que o Senhor está te dando e volta para Jesus. Amém?